Olá pessoal, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai ver como é que a gente faz o upload múltiplo de arquivos, ou seja, o upload em que você envia mais de um arquivo ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá, eu estou com o meu index aqui zerado, né? Se eu acessar aqui tá tudo em branco. E vamos fazer o seguinte, antes da gente criar qualquer script, vamos criar uma pasta nova no meu projeto para que, quando eu enviar os arquivos, ele vá para essa pasta, tá? Apenas uma pasta para receber os arquivos. Então, a gente vai chamar ela de arquivos, por exemplo. Então, tá aqui minha pasta vazia, né? E vamos fazer aqui o processo. Primeiro, eu preciso criar o formulário para fazer o envio desses arquivos, né? Então, ó, form method post enctype multipart barra form menos data. Isso faz com que o meu formulário possa fazer envio, basicamente, em resumo para você, a gente pode fazer envio de arquivos quando a gente especifica essa propriedade aqui no meu formulário, tá? Sem ela, o envio de arquivos não vai funcionar, tá? Eu já te expliquei isso na aula de envio comum de arquivo, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou criar aqui 3 campos. A gente vai fazer de 2 formas esse envio múltiplo, tá? Primeiro eu vou criar... vamos fazer de uma forma que é a padrão que todo mundo usa, que é a que eu seleciono vários arquivos para fazer o envio, né? Então, arquivo, 2 pontos, e aí eu pulo uma linha aqui, e vamos fazer input type file, né? Name, e aqui no name eu vou botar, por exemplo, arquivo, tá? E aqui está o meu campo, deixa eu pular 2 linhas e botar um submit para enviar os arquivos. Então, enviar arquivos, tá? Então, se eu atualizar, vai aparecer aqui o campo para a seleção do arquivo, né? Então, note que aparece nenhum arquivo selecionado. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, vamos abrir o desktop, e eu posso, ó, selecionar apenas um arquivo de cada vez, ok? Então, como é que eu faço para, por exemplo, selecionar vários arquivos de uma vez só? Eu venho aqui no meu campo de File aqui e ponho uma nova propriedade chamada Multiple. Botando isso daqui, quando eu atualizar, já o botão aqui já mudou para escolher arquivos, né? Então, quando eu clico, eu posso selecionar um, seguro Ctrl e seleciono, ó, vários outros arquivos. Então, vou abrir e ele aparece aqui, ó, 4 arquivos, tá? Então, quando eu clicar em enviar, ele vai fazer, no caso ele já fez agora, o envio desses 4 arquivos. Só que eu não estou recebendo eles ainda, né? Então vamos fazer a recepção desses arquivos. Vamos lá. Criar aqui o meu PHP, tá? E nele a gente vai fazer a seguinte verificação. Primeiro, printr, o básico printr aqui, e eu vou dar um printr em files, ok? Ou files, como você queira chamar, tá? Então, se eu vim aqui e somente atualizar minha tela, vai aparecer aqui um array vazio, né? Quando eu clicar e selecionar, por exemplo, esses 4 arquivos aqui e enviar, olha lá. Note que apareceu apenas um arquivo, né? Ou seja, ele não está funcionando ainda o envio múltiplo. E agora, o que é que eu faço? Na verdade é simples. Você vai fazer o seguinte. Aqui você põe arquivo e como vai ser um envio múltiplo de arquivos, esse nome arquivo ele vai vir como um array, então com vários registros, né? Então você põe arquivo, abre e fecha chaves, tá? Não precisa botar nada aqui, né? Você só abre e fecha. Isso vai transformar esse carinha aqui em um array. Então agora ele vai receber múltiplos registros, né? Então se eu vim aqui e atualizar aqui novamente, tá aqui, ó, vazio. Se eu vim aqui selecionar 4 itens, por exemplo, e enviar. Perceba que agora, ó, tem uma infinidade de informações, né? Como está muito ruim de ler essas informações, eu vou vir aqui e antes do meu printr, eu vou botar uma classe, uma tag chamada pré. E aqui eu fecho ela. O que é que ela faz?
basicamente ela pula, ela faz com que o texto seja literal. Então, se tem quebra de linha, vai ter quebra de linha na exibição também. Tá? Então, basicamente é isso. Se eu reenviar o meu formulário, ó, confirmar reenvio do formulário, eu só apertei F5, tá? Você confirma e está aqui novamente. E olha só a estrutura que você vai receber esses dados, tá? Isso é muito importante, porque é uma estrutura diferente do usual. Ou seja, quando eu recebo um arquivo apenas, eu tenho arquivo, que é um array, obviamente, e eu recebo, por exemplo, name, type, temp name, né? E dentro dessas variáveis, como você já viu na aula anterior, eu recebo um valor, né? No caso aqui, por exemplo, em name, eu vou receber o nome do meu arquivo. No caso de temp name, eu vou receber um nome do arquivo temporário e assim sucessivamente, né? Se houve algum erro, e o size do meu arquivo em bytes. Então, quando é um envio múltiplo de arquivos, cada propriedade dessa vem em um array. Tá vendo? Então, apenas para você entender na prática, olha só como vai funcionar no código. Quando eu recebo, vamos verificar só se houve um envio, ou seja, if files arquivo está setado, a gente vai entrar, né? Então, vamos lá. Quando eu recebo um arquivo único, ou seja, um envio único de arquivo, é assim que eu pego ele, por exemplo. Eu quero pegar o nome do arquivo. Então, nome vai ser files arquivo name, não é? Fazendo isso, eu vou receber o nome do meu arquivo que foi enviado. Isso, vamos botar aqui, envio de um único arquivo. Tá? Para envio de múltiplos arquivos, a forma de eu pegar, por exemplo, o nome dos arquivos é nome, files, arquivo, e aqui vai ser name, e aqui eu vou retornar um array. Então aqui em vez de ser aqui é um string, né? Que vai ser, por exemplo, arquivo.jpg, sei lá. Aqui vai ser um array com os nomes dos arquivos. Entendeu? Então, vamos avançar e receber realmente esses arquivos e salvar eles na minha pastinha que eu criei, arquivos, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a verificação se existe realmente arquivos que foram enviados, ou seja, se o count de files, arquivo, temp name, eu só gosto de verificar o temp name porque se o arquivo realmente foi enviado, esse valor vai existir, tá? Então eu confio nele. Temp name, se o count de temp name, que é um array, for maior do que 0, quer dizer que pelo menos uma foto foi enviada, né? Um ou mais fotos foram enviadas. Feito isso, eu vou dar um for each, né? Ou seja, for each ou então for. Vamos usar o for que fica mais lógico nessa etapa aqui. Q igual a 0, Q menor do que esse valor aqui, ó, que é a quantidade de arquivos que foi enviada, porque eu não sei quantos arquivos foram enviados, né, inicialmente. Q++, então eu tenho um loop no meu array com a quantidade de arquivos. Então agora, o próximo passo é eu pegar dentro desse loop cada arquivo e transferir ele para minha pasta arquivos. Então eu faço o processo normal, move uploaded file, e aqui eu ponho files, arquivo, temp name, só que em vez de eu parar aqui, eu vou vir e ponho um Q, né? Porque isso é um array, isso aqui não é mais um string, né? Então eu pego o registro Q do meu loop. E o segundo parâmetro vai ser lá em arquivos. Então, por exemplo, vamos botar arquivos, a pasta, barra, e eu vou usar o mesmo nome do arquivo. Você pode gerar um MD5 aqui dentro e tudo mais. Vamos gerar até o MD5, que normalmente se usa, então nome do arquivo vai ser igual a MD5 name,
tá? Ponto, e eu vou concatenar com o time, vou concatenar com um aleatório de 1 a 999 e ponto JPG, por exemplo, no caso de eu aceitar apenas imagens, né? Então, ok, criei o nome do meu arquivo e eu vou especificar ele aqui. No caso, eu tenho que especificar o que? Já esqueci, tá vendo? Então, nome do arquivo. Deixa eu pular, quebrar a linha aqui, para a gente visualizar tudo, né? Então, beleza. Inseri aqui as informações. Então, agora vamos testar para ver se está funcionando. Lembrando que minha parte aqui está vazia, né? Então, atualizar aqui. E vamos selecionar os arquivos. Selecionar esses 4 arquivos aqui e vou enviar eles. E não mostrou nada porque a gente não botou para mostrar nada, né? Mas se eu vim aqui em arquivos, ó, tá aqui os 4 arquivos gerados, ok? Então ele fez o upload de cada arquivo. Então, resumindo para você, quando você faz um upload múltiplo de arquivos, cada propriedade, temp name, name, size, type, eles, em vez de retornarem uma string com um único valor, eles vão retornar um array com vários valores, tá? Então, basicamente, essa é a única diferença entre um upload normal e um upload com essa opção multiple ativada, ok? Então, beleza, e vamos para a nossa próxima aula.